sonhos. Ai, tio. Não sei como aqui. Pronto. Só pra divertir. Tá ligado, tá? Ai. Esse vai dar bom. Ai. Conectando-se. Ao Facebook Live. Bom dia, irmão. Bom dia. Desculpa aí, gente. É que a pastora fica fazendo palhaçada com essa daqui, né? Aí a gente já começa dando risada. Ai, meu Deus. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Nós estamos aqui com vocês. Hoje, 1 Samuel, capítulo 30. Né? Nós vamos, então, estamos praticamente encerrando só 30 e 31 e encerramos o livro de 1 Samuel. Né? Então, acompanhe conosco, que hoje é muito interessante, irmãos. Lembra que ontem Davi tinha ido para a guerra com os filisteus, para guerrear contra os israelitas. Chegou lá, os governadores falaram assim: o que esse hebreu está fazendo aqui no meio? Esse aí não é aquele que falava, né? Olha, Saul matou, né, milhares e Davi dezenas de milhares. Enfim, e mandam ele, né, não querem ele, rejeitam ele lá do exército filisteu, mandam ele de volta para Ziclag, para a cidade dele. E agora, chegando em Ziclag, irmãos, eles têm uma surpresa. Olha o que aconteceu quando eles voltaram para a cidade que eles estavam habitando. Acompanhe com a gente. Vamos lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, assim, gente, imagina, né? Eles já estão voltando frustrados porque foram rejeitados, né, do exército. Com certeza que os próprios soldados de Davi, aqueles homens que acompanhavam Davi, cerca de 600 homens, questionando Davi: o que aconteceu? Por que nós fomos para a batalha e não deixaram a gente guerrear, não nos aceitaram? O que está acontecendo? Estamos com um problema de relacionamento com os filisteus, enfim. Agora, chegando em Ziclag, irmãos, eles descobrem que Ziclag tinha sido invadida pelos amalequitas. Lembra os amalequitas? Aquele que Deus tinha mandado Saul, né, acabar com eles. Saul não acaba com eles, né, deixa lá o Agag, né? E agora se vê, eles vêm aqui, incendeiam Ziclag, levam prisioneiros, né, os jovens, mulheres, idosos, e junto com eles aí que as esposas, no caso as duas esposas de Davi, os filhos dos soldados, as esposas. Gente, a Bíblia fala assim que então eles ficaram angustiados, eles choraram, né? Choraram até ficar sem forças, né? Até ficar sem forças. Até ficar sem forças. Né? E por quê? Imagina o desespero desses homens. E o verso 6 fala assim que esses homens falaram em apedrejar Davi, porque eles tinham que culpar alguém por isso. Tipo, poxa, pera lá, né? Nós fomos lá ajudar os filisteus e olha o que aconteceu com a gente. Então eles tentam culpar alguém. Então, verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Tá? Todos estavam amargurados. Olha só como é que estava filhos e suas filhas, né? O coração deles. Tá? Mas o que Davi faz? Tenta motivá-los? Não, Davi faz o seguinte: Davi, porém, fortaleceu-se. Ele fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele poderia ter tentado motivar aqueles homens, podia ter tentado falar: não, meus amigos, não, primeiro ele vai se fortalecer no Senhor, tá? E agora, uma vez que ele se fortalece no Senhor, vamos ver o que acontece, qual que é a diretriz que vem. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor:
devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias, 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Siclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Gente, aqui, o que é importante a gente ressaltar aqui disso? Primeiro, a gente vê Davi, né, se fortalecendo no Senhor. Daí, uma vez que ele se fortalece no Senhor, parece que ele começa a pensar com a mente, né, do céu, como nós devemos também pensar. O que ele faz? Então ele fala assim: agora que eu me fortaleci no Senhor, qual que é o primeiro passo? Buscar direção. Ele manda chamar Abiatar. Lembra lá, esse Abiatar foi aquele que sobrou vivo lá do Aimeleque, daqueles sacerdotes que Saul mandou matar, e teve aquele doengue lá, o doente da vida lá, aquele doengue que matou tudo, e sobrou esse Abiatar, que fugiu e ficou com Davi e carregava o colete sacerdotal, o qual buscava a vontade de Deus. Busca a vontade de Deus, faz a pergunta para Deus, Deus fala: não, você vai alcançar eles, você vai recuperar todos, né, com vida. E ele então pega aqueles 600 homens, vai no meio do caminho, irmãos, tem que atravessar lá um riacho, um rio, tá? Diz que 200 deles estavam tão cansados, que eles falam: nós não vamos conseguir atravessar esse riacho. Fica 200 com a bagagem, você vai ver que eles vão ficar com a bagagem, então guardando a bagagem dos outros, né, 400, e os outros 400 seguem adiante, tá? Encontram um egípcio no meio do caminho, quase morto, Que já havia sido deixado, né? Deixado. Alimentam ele, curam ele, porque ele estava praticamente morrendo, né? Porque tinha sido abandonado pelo seu senhor, porque tinha ficado doente. Os amalequitas são assim: eles usam você enquanto você serve. Quando você ficou doente, eles te jogam fora. Abandonam. Né? Tem muitos amalequitas ainda existentes por aí, pessoas que usam você enquanto você serve, que você não serve mais ou fica doente, eles te abandonam. E Davi restaura aquele rapaz, né? Pergunta para ele: você, da onde você veio? Ele conta, ele diz inclusive aonde invadiu, quem invadiu, o que fez. Davi pergunta para ele: Davi podia ter perguntado: você então foi um daqueles que botou fogo, vamos matar você aqui. Não, Davi teve sabedoria, mente de Cristo, né? Então você nos leva até onde eles estão, porque nada melhor do que a pessoa que estava com eles para saber onde eles estão. O rapaz então leva, tá? E agora, chegando lá, então eles entram em combate com aquele povo, vence aquele povo, né? Observe que o texto fala assim que ele consegue resgatar tudo. Verso 19 fala assim: nada faltou, nem jovem, nem mulher, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Quando a gente está com Deus, quando a gente está na direção de Deus, não fica uma agulha para trás, né? Ele recuperou tudo. Tudo. Gente, aqui vale muito a pena a gente parar. Não só recuperou tudo, né? Como voltou com despojos. Voltou com mais do que era dele. Ele não voltou só com aquilo que pertencia a ele. Ele voltou com mais. Você vai ver que ele vai tomar os rebanhos dos amalequitas e vai vir. Agora, e nesse retorno vai acontecer algo interessante
que aconteceu internamente entre eles, nos soldados. Veja que acontece um probleminha. E eu quero que você preste muita atenção nesse probleminha que aconteceu e como é resolvido esse probleminha. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão parte iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Zifimote, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jerameelitas e dos Queneus, de Orma, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas aqui Davi começa a estabelecer a atitude de um verdadeiro rei, que é o quê? Ser justo, justiça, né? Jesus é o nosso rei dos reis, ele é o justo. Porque o que acontece? Você vê que ele está retornando, a hora que ele encontra os 200 que ficou, os 400 que foram com ele, fala assim: o negócio é o seguinte, Davi, nós vamos só entregar as mulheres, os filhos desses 200 aí que ficaram, mas não é justo que eles recebam alguma coisa dos despojos que nós... Eles não foram à guerra. Porque eles não foram para a guerra, eles ficaram aí, eles foram fracos. Davi falou assim: de jeito nenhum. Davi fala assim, respondeu: não, meus irmãos, não faço isso com o que o Senhor nos deu. Porque olha só, se isso que aconteceu foi nós que conquistamos, então tudo bem. Daí a gente decide. Mas se foi Deus que nos deu, se a gente reconhece que é Deus, nós não temos esse direito. Nós temos que ser justos. Deus deu para todos. Tem que ser igual para todos. Observe que Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Tá? Sim, então é aquela coisa, se a conquista é sua, você decide. Exatamente. Agora, se a conquista é do Senhor, então é Ele quem decide o que vai ser feito. Ele falou assim: a parte, né, daqueles que foi para a batalha, ou que ficou com a bagagem, é a mesma daqueles que foi para a batalha. Sabe que isso aqui me ensina pra gente? Às vezes, irmãos, a gente acha assim, que aquele que está na frente de batalha tem mais direito que aquele que ficou na intercessão. Aquele que está na intercessão é que ficou com a bagagem, ficou cuidando da bagagem. Tem, diante de Deus, o mesmo direito de quem está lá, tá, na frente de batalha, porque é o Senhor que está conduzindo tudo, né? Cada um no seu encargo, cada um na sua função, sabe? Então, assim... E aqui a gente vê o quê? E depois você vê que Davi pega e manda presentes, né? O verso 27 fala: manda presente a autoridades de Betel, Ramó. Na verdade, você lembra quando o egípcio falou que eles tinham atacado algumas cidades de Judá? Que não foi só Ziklag que botou fogo, algumas cidades, né? Então agora o que ele está fazendo? Ele está devolvendo algumas coisas que foi roubada. Ele diz: ó, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Entendeu? Com quem diz: olha, o Senhor testemunhal, recuperou, né? Para vocês e está mandando para vocês de volta. Gente, a Testemunhal. atitude de um verdadeiro rei justo. Aqui ele está ganhando o quê? Esses povos aqui, puxa, você viu aquele Davi? Podia ter ficado com o negócio. Podia ter ficado bem quietinho. Quem que ia questionar? Que homem justo é esse? Quem ia questionar isso? Gente, que autoridade, porque aqui ele está enfrentando os 400 soldados dele aqui, ainda diz, vadios, né? Homens vadios. Que beleza que era esses exércitos de Davi, né? Às vezes a gente reclama com aquilo que a gente tem, né, irmãos? Com os teus exércitos que você tem com você, Davi que tinha que reclamar desse exército aqui, mas ele está ali, ó, porque ele está com o Senhor, né? Então, isso aqui é outro ensino pra gente, né? O importante é você estar com o Senhor, o teu exército, gente. Nem todo mundo tem o exército que merece, mas Deus estando com você vai embora, né? Isso que importa. Amém? Então, que esse capítulo hoje possa ministrar o teu coração, algumas lições, que Deus abençoe você, sua vida, que você compreenda que Deus quer que você resgate tudo. Tudo com Ele, tudo. Nada está perdido, nada se incendiou na sua vida.
nada vai ficar para trás. Deus vai recuperar tudo. Tudo. E mais um pouco. E mais um pouco.